Olá, meus amores! Bom dia! Vocês estão bem? Espero que vocês estejam bem. E aí, viram o vídeo de ontem? Analisaram as questões e as diferenças e diversidades de comportamentos da galerinha da Turma da Mônica? Mas viram que para a gente conviver também sempre em harmonia, sempre com controle emocional e viver bem com as pessoas, precisamos sempre ter o respeito, né? Respeitar também é ter cultura. Respeitar é saber conviver e viver com as pessoas, né? Com as adversidades, com as diferenças, né? E Tissonara olhou no livro de história. E antes que vocês continuem vendo o vídeo, peguem o livro de história agora. Pegaram o livro de história? Agora vocês vão abrir o livro de história precisamente na página 52, certo? Aí a gente vai começar uma leitura, cuja leitura, como título no capítulo 3, diz o seguinte: respeitar quem é diferente. Casou direitinho com o nosso tema da semana, né? Então vamos acompanhar a leitura, tá certo? Vou fazer uma leitura pausada para que vocês acompanhem e consigam compreender. Você já aprendeu que as pessoas no Brasil e no mundo são muito diferentes? Os hábitos e os costumes variam por muitos motivos. Por exemplo, o país em que as pessoas moram, a origem da família, a religião, a história de vida de cada um, o nível econômico e as condições físicas do lugar onde moram. Apesar de todas as diferenças, devemos sempre o quê? Respeitar as diversas culturas e personalidades. Em seguida, nós temos aí um cordel sobre a intolerância, cujo cordel é de Braulio Bessa, que diz o seguinte: será mesmo que o respeito anda mesmo em desuso? A minha simples poesia tem o poder de alertar. Se você quiser respeito, aprenda a respeitar. Seja mais inteligente, pois para alguém diferente, o diferente é você. Ninguém no mundo é igual. Normal é ser anormal. Não é difícil entender. Se a gente puder, assim, parar um pouquinho para pensar em cada palavrinha, em cada sequência aí de frase, né, desse poema, né, ou melhor, em cada sequência do verso desse poema, a gente vai parar e analisar. Será que eu respeito meu irmão? Porque ele come demais? Porque ele fala demais? Será que eu respeito meu irmão ou minha irmã, meu pai, meu primo, meu vizinho, porque tem um cabelo de cor vermelha, de cor azul? Onde está o respeito? Tia Sonara, eu gosto sempre de dizer o seguinte: se as pessoas parassem para pensar, parassem para olhar um pouco para o povo, olhar um pouco para o que está ao seu redor e deixasse de olhar apenas para o seu umbigo, as coisas talvez pudessem melhorar. Mas como assim, Tia Sonara? Esse é seu pensamento. Colocar-se no lugar do outro, pensar um pouquinho, respeitar a diferença, respeitar o pensamento do outro, poderia fazer com que nós pudéssemos viver sempre em harmonia, né? Eu digo sempre que a palavra-chave de tudo que está acontecendo, de todos os problemas, é o respeito. A chave é para melhorar, entendeu? Onde está o respeito de mamãe e papai? O respeito da mamãe e do papai para com os filhos e dos filhos para com os pais. Onde está o respeito para os seus amigos, seus irmãos e para com você mesmo. Você gosta do seu cabelo, você gosta do seu tom de pele, você não se aceita, você não gosta do seu tom de pele, você respeita as pessoas ou você só exige o respeito? Esse poema faz um pouco a gente parar para pensar. E eu, no início, diz bem assim: será mesmo que o respeito anda mesmo em desuso? Né? Então, com esse poema, você vai ler com a mamãe, ou com o papai, ou com quem está na sua casa para lhe ajudar. E logo em seguida, eu tenho 2 quesitos. O primeiro diz o seguinte: na sua opinião, o respeito anda mesmo em desuso? E aí, aluno do 5º ano, na sua opinião, você acha que o respeito ele está sempre em todos os lugares, as pessoas sempre falam sobre ele e agem como tal? Ou as pessoas falam demais, mas as suas atitudes são diferentes? Segundo quesito:
O cordel fala: se você quiser respeito, aprenda a respeitar. Para você, aluno do 5º ano, o que significa isso? Tá? Passando para a próxima página, na página 53, eu tenho um item que diz a diversidade cultural. Há muitas culturas diferentes no mundo em que vivemos. Algumas coisas que as tornam diferentes são língua, comportamento, ideias políticas, religião, alimentação, festas, músicas e ritmos, construções, hábitos diários, técnicas e maneiras de trabalhar e moradias. Já observaram que Santa Luzia tem várias formas de casas? Tem a casa pequena, tem a casa grande, tem um apartamento, tem um prédio maior, né? Tem casa com um cômodo, com 2 cômodos, tem casa gigantesca, tem casa pequena. E logo aqui na chegada de Santa Luzia, vindo de Campina Grande, ali tem casinhas pequenas. Antigamente ali tinha muitas casas de barro, que a gente costumava dizer casa de taipa, né? Quem é mais velho, não que a tia Sonara seja tão velha, mas a mamãe e o papai sabem bem compreender essa fala de tia Sonara. Antigamente, na chegada de Santa Luzia, vindo de Campina Grande, as casas eram bem diferentes da que tem hoje, né? Então, isso também é cultura. E qual seria essa diversidade cultural olhando por esse outro ângulo? Acompanhe a leitura. Essas diferenças culturais são resultado da trajetória dos povos ao longo do tempo, assim como da relação que eles têm com os lugares onde habitam. Por isso, para entender essas diferenças culturais, é muito importante estudar a história desses povos. Quando diferentes culturas convivem, os resultados podem ser tanto conflitos quanto novas tradições. Por exemplo, um alimento que faz parte da cultura alimentar do Brasil é a feijoada. De origem desconhecida, o prato tem influências indígenas e portuguesas. Hoje, muitos brasileiros têm o hábito de comer feijoada. Por exemplo, se a gente for parar para analisar comidas típicas regionais diante desse mundão chamado Brasil, né, do nosso país, por exemplo. A alimentação dos brasileiros, cujo prato básico é composto por arroz e feijão, certo? E podendo variar de região para outra. Por exemplo, na Amazônia come-se mandioca, frutos e peixes de água doce. Já aqui no Nordeste, a mandioca, a abóbora, a carne seca e também muitos frutos típicos da região fazem parte das refeições. No Sul, são mais comuns os legumes, o milho, o charque e o chamate. Outros exemplos são as maneiras de construir casas, as festas e as expressões populares, o costume de dormir em rede, os hábitos familiares. Na sua casa você dorme de cama ou de rede? Tem pessoas que preferem dormir de rede. Tem pessoas que costumam dormir na cama. Ou às vezes para melhorar um pouco a postura, tem pessoas até que preferem tirar o seu colchão da cama, colocar no chão, porque é mais durinho, fica mais firme, né? E dormir no chão, porém em cima do colchão. Isso aí é uma cultura que eu conheço, né? Que eu já fiz, melhorou bastante a minha coluna, uma crise de coluna terrível. Mas é onde entra cultura, onde entra diversidade e costumes de um povo. Não é isso que a gente viu em outras semanas anteriores? Ainda na página 53, eu tenho dois quesitos aí que a Sonara não vai pedir que vocês realizem, tá certo? Porque aí é mais a questão de conversa com o professor na sala e a gente pode conversar, de certa forma, trocar essa ideia por aqui. Como, tia Sonara? Vocês vão responder das páginas 52, não é isso? E aí ficar pensando nessa página 53, como seria esse diálogo na nossa sala. Por exemplo, existem pessoas que possuem hábitos diferentes dos nossos, e isso é muito importante. Pense em exemplos e apresente aos colegas. Você pode copiar essas 2 questões do seu caderno, responder no livro a um detalhe. Essas questões do livro não precisam vocês copiar no caderno, não. Dependendo da resposta de vocês, podem responder no livro e mandar a fotografia da resposta no livro, tá certo? Para não ficar cansativo, ter que transcrever do livro para o caderno. Então, respondam logo no livro, tá certo? É uma sugestão. Então, eu tenho 2 quesitos na página 53 que a Sonara não está pedindo para vocês responderem, tá certo? Que aí seria mais um debate em sala, aquela roda de conversa que a gente sempre fazia no pátio. Como não está podendo, a gente vai ficar debatendo aos poucos por aqui. Em sequência, na página 54, diz o seguinte:
A língua é um dos modos pelos quais as pessoas se comunicam e compreendem o mundo. As línguas se transformam com as pessoas que as línguas se transformam com as pessoas que as falam. Às vezes a gente convive com pessoa que tem, por exemplo, que sofre de gagueira. Por conviver diariamente com aquela pessoa, às vezes você pode nem sofrer um pouquinho da gagueira, mas você termina aprendendo um pouquinho. Você convive com pessoas que falam errado, você tende a aprender a falar errado. Você convive com pessoas que têm muita atenção na fala, nos gestos e costumam falar sempre corretamente, tende a você também aprender, né, a falar corretamente. Isso é cultura, minha gente. Certo? Então, continuando a leitura do livro. Antes da chegada dos portugueses ao território que hoje pertence ao Brasil, os povos indígenas tinham culturas muito diferentes. Exemplo dessas diferenças culturais eram as línguas e as tradições religiosas. O tupi era uma das línguas indígenas mais faladas pelos povos que viviam no litoral do Brasil, quando os portugueses chegaram à América. O contato frequente entre os portugueses e as várias tribos tupis resultou em intercâmbio cultural. Você sabe o que quer dizer intercâmbio? Pesquisa no dicionário. Mas no livro eu acho que tem uma dica aí para vocês, tá? Intercâmbio quer dizer troca entre dois grupos diferentes. Por exemplo, a tecnologia, o grupo de um WhatsApp é um intercâmbio que Tia Sonora tem de fazer com vocês através das aulas remotas, para que vocês não fiquem sem aulas e facilitem um pouquinho o conhecimento para que chegue até vocês. Compreenderam? Continuando. Acredita-se que havia mais de 1.200 línguas indígenas quando os portugueses chegaram. Ao longo da história, a violência contra esses povos nativos por outros grupos indígenas e pelo colonizador fez com que muitas dessas línguas desaparecessem. Atualmente, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, 274 línguas indígenas são faladas no Brasil e algumas podem ainda desaparecer por causa do pequeno número de falantes. Em seguida aí, eu tenho umas questões para a gente resolver, certo? Que é uma pesquisa que vocês vão realizar em casa. Então, seria a segunda tarefa para vocês. Não precisam, se der para transcrever, essa da página 54, você pode transcrever para o caderno de história. Mas os dois quesitos da página 52 podem responder no livro, tá certo? Apenas as questões da página 54 vocês vão transcrever, copiá-las na disciplina de história, certo? E isso, claro, com a data das aulas remotas de terça-feira, ok? Então, olha só. A forma como os povos indígenas percebem e marcam a passagem do tempo também é um aspecto importante de suas culturas. Para esses povos, mudanças no ambiente indicam o momento mais adequado para plantar, colher, pescar e caçar. Por isso, eles estão sempre observando o movimento dos astros, o período de reprodução dos peixes, o volume das águas dos rios, as épocas de chuva e seca. Essas mudanças no ambiente também mostram quando é a hora de fazer celebrações e rituais religiosos. Os acontecimentos da vida da comunidade também marcam o tempo, nascimento, puberdade, gravidez e morte. Tudo diferente, né? Aí eu tenho primeiro quesito, que pede para você realizar em grupo. Como não estamos em sala, você vai fazer individual, ok? Então, entreviste uma pessoa idosa da sua casa, tá certo? Que convive com você. E você vai fazer as seguintes perguntas. Letra A. Vovó, vovô, madrinha, tio, alguém de mais idade da sua casa. Você observa a natureza para marcar o tempo? Você realiza as atividades diferentes relacionadas às estações do ano? Quais? Você realiza festividades e celebrações que demarcam a passagem do tempo? Quando elas ocorrem? Que mudanças na sua comunidade você pode observar até agora? E o segundo quesito, após a entrevista, você vai escrever um pequeno texto sobre o que vocês descobriram na entrevista. Se a pessoa usa o tempo para marcar
Usa as estações, se tem festividade, se ela realiza alguma festividade para demarcar tal tempo, depois você produz um texto e manda a fotografia para a tia Sonara. Aqui diz que você vai ler para a turma. Como a gente não está em aulas normais, aulas presenciais, vocês vão escrever, responder, fazer a entrevista, responder, depois produzir um texto com base nas respostas da pessoa entrevistada e mandar a fotografia para a tia Sonara, certo? Então, essa é a nossa atividade, a nossa aula de terça-feira. Leiam com calma. Qualquer coisa, voltem o vídeo e acompanhem a leitura pausadamente com a tia Sonara, certo? Para que vocês ouçam e compreendam atentamente, certo? Então, um grande cheiro e até amanhã, se Deus quiser.